Seja bem-vindo ao Gestão com Prosa. Eu sou Marcelo Ladeira, CEO da Siteware e host desse podcast. Aqui eu vou fazer algo que sou apaixonado, me aventurar com vocês pelo universo da gestão. E tudo isso acompanhado de uma boa prosa. Uma vez por mês, aqui no Gestão com Prosa, vou trazer especialistas para trocar experiências e conhecimentos em um bate-papo bem descontraído e construtivo. Vamos conversar sobre diversos assuntos relacionados ao mundo dos negócios, como gestão de pessoas, planejamento estratégico, desafios da liderança, metodologias de gestão e muito mais. Temos uma equipe que trabalha bastante para levar esse conteúdo até você. Então já siga a gente no seu aplicativo de podcast preferido e nas nossas redes sociais. Estamos em todos os lugares: no Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Pinterest e Twitter. Assim, você não vai perder quando sair um episódio novo dessa jornada. Também ficamos abertos para que nos enviem seus feedbacks e sugestões, seja sobre temas, formatos do podcast, convidados, assim aplicamos a melhoria contínua ao nosso conteúdo. Então, vamos prosear? Olá pessoal, aqui é o Marcelo Ladeira, CEO da Siteware. Hoje estou aqui com Carlos Roios, coach executivo e empresarial, e vamos conversar sobre engajamento e produtividade à distância. É importante lembrar que nesse momento nossos episódios estão sendo gravados de casa, com toda a segurança que o momento exige. Roios, seja bem-vindo. Peço que se apresente e conte um pouco mais da sua trajetória. Olá pessoal, tudo bem? Olá Marcelo, olá toda a equipe da Siteware, mais um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também estou seguro aqui trabalhando no meu home office. No meu caso, meu home office é o meu escritório, porque eu consigo me entrincheirar aqui, está totalmente tranquilo, ainda que não seja em casa. Um pouquinho da minha trajetória que ajudou a trazer a minha bagagem, vamos dizer assim, para fazer o que eu faço hoje. Passei por alguns desafios interessantes na vida, passei por um processo de câncer quando eu tinha 14 anos, acabou levando a minha perna, isso influenciou profundamente a minha forma de pensar, sentir, viver, interagir com as pessoas. Eu já acumulei 2 divórcios na minha vida, morei nos Estados Unidos por 9 anos, trabalhei em multinacionais aqui, lá nos Estados Unidos, e hoje eu trabalho com líderes, com empresários, com executivos, ajudo essas pessoas a terem mais resultados, mais produtividade, mais equilíbrio. Eu sou apaixonado por desenvolver pessoas, minhas áreas de foco são liderança, inteligência emocional e produtividade. E eu estou aqui para apoiar vocês no que for necessário. Obrigado, Roiz. É um prazer ter você aqui com a gente, estreando o nosso podcast. Mas conta um pouco mais, né? Quais são as suas impressões sobre home office hoje? Olha, o home office, a sensação que eu tenho é um pouco bizarra, porque a sensação que eu tenho é que existem meio que realidades paralelas acontecendo nesse mundo nosso. Porque algumas pessoas, ainda mais o métier que eu venho trabalhando, eu tenho trabalhado remoto há muito tempo. Eu trabalho remoto, sei lá, mais de quase 20 anos eu estou acostumado a fazer trabalho remoto. Então, para mim, muito do home office não mudou. O que mudou são deslocamentos, alguns cuidados especiais, mas do ponto de vista de trabalho, de home office, não mudou, porque eu já tinha esse mindset. E eu tenho clientes que também estavam acostumados com isso e clientes que é uma total revolução na vida dessas pessoas. Agora, o que você vem acompanhando no mercado, o que você vê as pessoas comentando e dizendo, é que você tem uma amplitude bem grande de pessoas que estão desde super adaptadas a pessoas surtando, né? Então, as minhas impressões vai depender muito do ponto de vista da pessoa, do contexto em que ela está, como que ela está levando isso e se ela transforma uma situação desafiadora num drama ou uma oportunidade de crescer e evoluir, né? Como eu tenho trabalhado muito nessa linha, toda vez que eu encontro um desafio, um problema, eu uso isso para me alavancar, para me potencializar. E é o que eu costumo trazer para as pessoas. Como é que você quer sair dessa pandemia? Você quer sair do jeito que você entrou ou você quer sair uma pessoa melhor, um líder melhor? O que você está aprendendo nesse processo? Se você tivesse que ficar indefinidamente trabalhando de casa, usando esse sistema de lockdown, como é que você arranjaria a sua dinâmica? Porque algumas pessoas elas param de investir nelas mesmas porque elas estão esperando que algo aconteça.
se algo talvez não aconteça em uma semana, um mês ou 6 meses. Tem novas pandemias aparecendo aí, novas ondas do próprio Covid. Então, assim, esse novo anormal, porque isso para mim não é normal, a gente não pode ter um ponto de entrada que diz pra gente, agora eu posso organizar minha vida. Não, a vida precisa ser organizada a cada momento. Então precisa fazer uma mini reforma em casa para você criar um home office e tudo mais. Então você encontra desde pessoas surtando, que têm uma baixíssima produtividade, a pessoas que nunca estiveram tão felizes e tão bem produtivas como estão hoje. Desde você falando sobre comportamento de pessoas, foi isso, num home office inusitado como esse, quais seriam os maiores desafios a serem enfrentados, tanto pelas equipes quanto para seus líderes? Eu venho acompanhando algumas empresas neste processo e, é claro, se a gente for pensar nas necessidades humanas mais fundamentais, os grandes desafios é manter as pessoas empregadas. Né? Quando diminui as vendas, quando diminui o faturamento, o caixa começa a cair, começa a entrar no lado negativo, sem previsibilidade de retomada. Muita gente está sendo mandada embora. Esse é um dos maiores desafios, porque essa força de trabalho vai estar desocupada e vai estar competindo por novos lugares. Tem um impacto econômico e social enorme. Agora, assumindo as pessoas que não passaram por esse processo, que estão empregadas, que estão em equipes, a minha percepção, na minha experiência, o grande desafio que os líderes e as equipes têm é que eles não focaram no desenvolvimento de inteligência emocional. E quanto mais eu estudo esse tema, mais fascinado eu fico por quão negligente nós somos desde o sistema educacional básico, faculdade, ambiente de trabalho, em que o máximo que a gente faz é um ajuste cosmético na nossa vida e na vida das pessoas. Basicamente, a gente não aprende a lidar com desafios. O que a gente quer é simplesmente remover os desafios da frente. Eu vou dar um exemplo. Em vez das pessoas se acostumarem, é um exemplo bobo, tá? Mas só para ter uma ideia paralela. Em vez das pessoas se acostumarem a levantar da cadeira para mudar o canal, a gente inventou um controle remoto. Ou seja, você não desenvolve resiliência, inteligência emocional para a pessoa vencer os obstáculos. A gente simplesmente elimina os obstáculos. Essa é a vida moderna. É isso que a modernidade e a tecnologia faz. Graças a Deus, ainda bem que é assim. Mas o problema é que a gente passa isso para todas as áreas da vida. Então, a gente não aprende a fazer gestão de relacionamentos, a gente não aprende a trabalhar à distância, a gente aprende na marra, né? Só que a gente não utiliza a melhor metodologia. Né? E eu sempre gosto de trazer que a gente precisa ter 3 pontos para ter sucesso. A gente precisa ter clareza do que precisa ser feito, a gente precisa ter a mentalidade, a motivação certa e a gente precisa ter um método. E quando as pessoas se veem diante de uma situação como essa, com os desafios de trabalho à distância, poucas são as pessoas que investem em entender exatamente o que precisa ser feito de verdade para você poder trazer efetividade para as pessoas. E um dos aspectos principais é, num ambiente de insegurança, de medo à distância, você precisa trazer confiança, você precisa trazer harmonia, precisa trazer algum tipo de estrutura social em que as pessoas têm o mínimo de contato, mesmo à distância, para que elas estejam bem. Então, o primeiro ponto que as empresas, as equipes, as lideranças deveriam estar tomando agora é garantir que as pessoas estão bem, que os contatos sociais, ainda que estejam à distância, sejam feitos, que tenham meetups diários, estejam conectados olho no olho, que façam esses encontros online sistematicamente, se for necessário 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, porque esse contato é muito importante para que a pessoa não fique à distância. Existem pessoas que têm uma tendência mais natural a serem mais reclusas e essas pessoas estão em paz. Eu, por exemplo, agora adoro trabalhar sozinho, adoro trabalhar à distância ou em grupo. Eu consigo navegar por isso, faz parte do meu desenvolvimento. Mas tem algumas pessoas que gostam de estar junto. Então, como é que você traz esse estar junto para essas pessoas? Para mim, o principal desafio, que como consequência você vai ter baixa produtividade, você vai ter baixo engajamento, você vai ter pessoas se desconectando, é porque não se trabalha no essencial. E isso a gente chama de inteligência emocional, que é você ter autoconsciência, você ter gestão das suas emoções, consciência social e gestão emocional dos relacionamentos, né? Eu faço o trabalho de supremacia emocional que eu coloco um último pilar, que é a construção intencional de estados emocionais de poder para que você possa superar todo e qualquer desafio. Mas dentro da inteligência emocional tradicional, se você trabalhar isso, você consegue vencer os desafios presentes, que hoje são essa desconexão, esse baixo engajamento, essa baixa produtividade. E
já direcionando para uma possível solução, líderes precisam se conectar com o ser humano, precisam se conectar com a pessoa. Não é, parece papinho de autoajuda, mas se a pessoa ela não está com um vínculo emocional adequado, ela não vai estar engajada. Ela simplesmente tem um emprego, ela simplesmente está pagando as contas, e aí a motivação dela é fazer o mínimo possível para ela não ser mandada embora. E a gente sabe que isso tem um péssimo engajamento, péssima produtividade. Ótimo. Aqui na Cytware, eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta neste momento está muito relacionado ao senso de pertencimento, né? Com esse isolamento, eu percebo que parte da nossa cultura, né? Uma cultura quase que familiar, de convívio diário, etc., ela se perde, né? Porque hoje em dia o nosso isolamento ele é quebrado de uma forma virtual, né? Com as nossas reuniões de trabalho, muitas vezes limitadas a nossa área, né? E a gente deixa de ver a empresa como um todo. Então, o desafio de manter viva essa cultura tem sido bastante grande para todas as lideranças, né? E principalmente para mim, que tento fazer a ligação de todas as pontas. Então, acho que para a gente, esse tem sido o maior desafio, né? Como manter viva essa cultura, né? E esse senso de pertencimento dentro da empresa. Esse é um ponto bastante complexo. E se a gente for pensar hoje em dia, né? A gente tem as pessoas trabalhando dentro de casa e do mesmo jeito que elas estão trabalhando para a Cytware aqui em Belo Horizonte, elas poderiam estar trabalhando para empresas do outro lado do mundo, né? Então, o fato do meu trabalho ser perto da minha casa ou ser na mesma cidade deixa de ter a relevância que tinha 3, 4 meses atrás, quando eu pegava o carro, dirigia 5 quilômetros e estava na sede da minha empresa trabalhando, né? Então, hoje em dia, eu posso, teoricamente, trabalhar para qualquer empresa, né? E como a cultura de todas elas, né, nesse momento, passa pelos meios virtuais, né, pelos meios digitais, a gente quase que nivela por baixo, né, essa ideia de uma empresa com uma visão quase que familiar de convívio, etc. Então, eu diria que como liderança, esse tem sido o ponto durante a pandemia que mais tem me preocupado. Eu acho que eu vou pegar o gancho daquilo que você estava falando em relação à cultura. Eu acho que tem existido até o momento presente essa visão cultural sobre a colocação, né, sobre a posição geográfica, sobre as pessoas estarem próximas por causa desse relacionamento humano. Isso a gente sabe que produz ocitocina, você tem endorfina se você está perto das pessoas que você gosta, se você faz coisas divertidas juntos, isso é muito importante. Mas a cultura, para mim, ela transcende esse tipo de coisa. Porque quando você tem empresas que são 100% distribuídas, a cultura ela não se perde porque ela é distribuída. É simplesmente uma cultura diferente, porque a ênfase não está na localização, mas as coisas que fazem juntos. Eu vi uma empresa que eles fomentam... esse é um negócio bem interessante. Eles fazem fomento de novas tecnologias. É uma espécie de uma incubadora, mas que trabalha esse lado de design thinking dentro de grandes empresas, que é o IMI. E eles fazem uns projetos muito interessantes para manter a cultura das pessoas mesmo à distância. Então eles fazem, por exemplo, coisas que parecem assim, muito simples, mas que têm um engajamento muito bom para a idade das pessoas, para o público da maior parte dos funcionários, dos colaboradores. Por exemplo, eles fazem edição de música, em cada um canta um pedaço da música, depois lançam um vídeo, eles fazem uns meetups enormes, eles têm muita questão de yoga e mindfulness, então eles fazem esse tipo de sessões, se não me engano, eles fazem sessão online, coisas do tipo, e eles reforçam a cultura deles, que é muito presencial, através das ferramentas online. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente poderia fazer nesse momento para trabalhar é justamente resgatar quais são os elementos chaves da cultura das empresas que são independentes do espaço físico e da localização. Porque imagina se, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Cytware que você citou. Faz um fast forward daqui a 20 anos e a Cytware está presente em 50 países. Como é que você mantém uma cultura em 50 países se ela é
limitada à participação das pessoas estarem próximas. Então, você teria 50 microculturas diferentes? Sim, vai acontecer isso, porque cada local tem os seus ritos, tem as suas tribos, mas a cultura ela precisa transcender isso. Não só na localização, nos hábitos, vamos dizer assim, próximos que as pessoas têm, mas também no que as pessoas acreditam, nos valores, na missão da empresa, nos mantras, né, que são as frases que se repetem com consistência, tipo, os hashtags da vida humana, vamos dizer assim, né, o que a pessoa fala, né, eu cumpro a minha missão. Então, se você tem um bordão como esse que eu chamo de mantra, as pessoas sempre vão estar falando, não, eu cumpro a minha missão. Então, quando você tem um engajamento forte de missão, de visão, de valores, e as pessoas sabem para onde que elas estão indo, independentemente da colocação, elas conseguem honrar essa cultura. Então, o que eu vejo uma grande oportunidade para as empresas é revisitar o que significa a cultura. Porque, de certa forma, como é que eu posso dizer isso? É razoavelmente aceitável a gente perceber que estamos perdendo a cultura porque a gente está distribuído, porque a gente está à distância. Mas, em vez de ficar olhando para a cultura de trás, que tal a gente construir uma cultura lá na frente, lá no futuro, que independente do lugar, as pessoas elas vão querer continuar trabalhando com a gente? Porque se você tem uma cultura que depende da localização, e infelizmente muitas empresas vivem essa situação hoje, como você colocou, no momento que tiver distribuído, no momento que as pessoas estiverem localizadas home office em lugares diferentes, elas vão para o highest bidder. Quem pagar mais, elas vão. Mas tem alguma coisa que segura essas pessoas. É amizade, é relacionamento, não é só a localização. Existe algo por trás. Então, na minha percepção, as lideranças precisam trabalhar aí. Elas precisam encontrar quais são os pontos de conexão que transcendem as pessoas estarem próximas. Né? Eu tenho amigos em outros países. Se eu quiser manter esse relacionamento, eu posso fazer uma call, um Skype call, né, um Zoom, um WhatsApp vídeo, ou um Meetup, o que seja. Uma vez por semana, uma vez por mês, eu mantenho esses relacionamentos vivos. E parte do folclore que nós temos, né, dessas amizades, são das coisas que a gente fala, os assuntos que nos interessam, as conexões que a gente tem. Obviamente, o ser humano, do ponto de vista neurológico e social, foi feito para estar próximo. Mas a maior parte das pessoas, elas têm um mínimo de outros seres humanos convivendo nesse momento. São raríssimas pessoas que estão absolutamente isoladas nesse momento, né? Elas têm, você consegue ir no supermercado, você consegue fazer coisas... Tem pessoas que vão no supermercado para fazer terapia, né? Para poder ver outras pessoas, né? Ainda que seja todo mundo de máscara, consegue fazer. Então, acho que o meu ponto aqui, para finalizar, é onde que está a cultura que transcende o espaço, a localização das pessoas? Focando nisso, eu acho que é o que as empresas podem fazer para realmente terem resultados a longo prazo, independentemente da situação de pandemia, de distribuição geográfica. Quando você estava começando a conversar, a comentar, né, a forma de atuação e de obter o engajamento, eu comecei a ter insights ali de que, poxa, tem que ser construída talvez uma nova cultura, uma nova forma de ver as coisas, né? E não olhar sobre a perspectiva do copo meio vazio, e sim do copo meio cheio, né? Quer dizer, vai florescer alguma coisa nova daí. E logo depois você engatilhou nisso, né? Que talvez é momento de definir uma nova cultura, né? Baseada talvez nos mesmos valores, né? Mas uma cultura que possa sobreviver a essas questões de distanciamento, isolamento, questões geográficas, etc. Perfeito. Me enxerguei bem no desafio, né? Tem que enfrentar esse desafio aí. Rui, você tem alguma dica de ferramenta, metodologia, ou livro, né? Ou outro conteúdo que possa ajudar os nossos ouvintes aí nestas questões? É difícil dar uma coisa específica, uma metodologia, uma leitura. Eu consumo muita coisa. Eu sou um leitor e um ouvinte ávido de livros, de podcasts, de vídeos no YouTube. E uma das coisas que eu já fiz muito era aquela questão de pegar um negócio do começo ao fim. E aí eu percebia que, de certa forma, eu estava fazendo a mesma coisa que a gente faz quando a gente assiste o esquema de... Não, aquela leitura antiga de folhetim, né? Que você espera o próximo capítulo, ou assistir uma novela, ou assistir uma série. Basicamente, você está simplesmente consumindo conteúdo que estão jogando para você na ordem que definem para você. Hoje, a gente tem oportunidade de consumir conteúdo à la carte
de qualquer tipo de conteúdo. Então, acho que a palavra é polímata, alguma coisa assim, que Leonardo da Vinci era um cara que estudava profundamente uma série de assuntos, mas ele escolhia os assuntos. Então, se você está buscando metodologia de produtividade, vai atrás dos gurus de produtividade, as pessoas que você vai atrás, né? O que eu costumo fazer, eu procuro ver quais são os melhores especialistas em cada um dos ramos. Então, por exemplo, inteligência emocional. Eu vou zerar os livros que eu consegui encontrar do Daniel Goleman, que foi o cara que começou, e depois os outros autores que vêm a partir dessa pesquisa inicial. Então, se alguém quer desenvolver inteligência emocional, precisa ler os clássicos de inteligência emocional. E, obviamente, eu estou modelando a minha metodologia e meu conjunto de ferramentas, mas não a partir de única fonte. Então, quando eu criei, por exemplo, o Supremacia Emocional, que é uma mentoria para ajudar pessoas a desenvolver inteligência emocional, eu bebo de muitas fontes. Agora, quando você tem clareza daquilo que você quer, você segue um método, para você entender esse método, vai para o próximo método, e aí você continua absorvendo os novos métodos. Eu tenho essa resistência de falar, vai por aqui que está super tranquilo, porque a pessoa ela tem uma necessidade diferente, para o contexto dela que é diferente, com base dos objetivos que ela tem. Então, primeira coisa, de novo, qual que é o seu objetivo? Clareza dos objetivos, o que você quer. Se você quer produtividade, obviamente eu vou recomendar meu produto que se chama Mestre do Tempo, que é um negócio para você aumentar a sua produtividade. Por quê? Porque é baseado no que existe de melhor hoje, neurociência, de uma série de fontes de autores internacionais para trabalhar isso. Liderança, eu desenvolvi um programa que chama Leader 10X, que é para desenvolver liderança, que eu bebo da fonte de John Maxwell, do Patrick Lencioni e uma série de outros autores. E sobre a questão de produtividade eu já falei, liderança, inteligência emocional também já comentei. Então, assim, do ponto de vista de metodologia, vá atrás de uma referência que você conhece, que você gosta, que você confia, estuda essa metodologia e pratica, e aí depois você continua a explorar. Uhum. Mas não vai ter uma bala de prata aí, não vai ter uma única solução. É por isso que eu não paro de estudar e ler, né? O Mestre do Tempo está na versão 3.0 e eu já estou planejando gravar a quarta versão, porque à medida que o mercado está evoluindo, eu estou evoluindo e eu venho adaptando a metodologia. Né? Então, assim, por isso eu sou de certa forma reticente. Vá por aqui, porque é a única coisa. Escolhe um autor, entenda a metodologia desse autor, comece a estudar a metodologia desse autor e aí você começa a explorar. Não fique preso nisso, porque senão isso pode limitar. Essa é a minha forma de pensar em relação a isso. Bom, eu queria voltar um pouco à questão da produtividade, Ruiz, porque a gente escuta, né, de diversas lideranças aí, que têm percebido seus times altamente produtivos nesse momento de isolamento e de trabalho home office, né? Você acha que essa percepção, né, ela é real? Ou ela se dá porque o time que está em home office, né, por medo de perder o emprego, né, ou de perder, de ser demitido, né, quer demonstrar trabalho, né, serviço? Ou é uma falsa impressão das lideranças de que o time está mais produtivo? Mas, eu acho que existem as duas coisas no extremo e tem alguma coisa no meio disso também. Uhum. A questão da produtividade, a gente só consegue dizer que de fato aumentou se a gente fizer uma mensuração, né? Vocês são especialistas em gestão, em KPIs. Então, eu tenho uma visão, como é que eu posso dizer, muito processual em relação à produtividade. E a produtividade não é no número de horas que você trabalha. Se você está trabalhando 12 horas por dia, obviamente você vai aumentar o resultado, o que você produz, né? Nesse sentido, a produtividade. Mas você não está sendo uma pessoa mais efetiva. Simplesmente você está trabalhando mais. E a consequência é que você vai render menos. Isso é uma das coisas que eu venho aperfeiçoando ao longo dos últimos meses, que é fazer cada vez menos com cada vez mais resultado. Isso, de fato, é aumentar a produtividade. Então, por questões pessoais, não só da pandemia, eu estou ficando 4 dias, de 3 dias e meio a 4 dias com os meus filhos, né? Uma filha mora comigo, um filho mora comigo e mora com a mãe dele, né? Porque a gente se separou, então a gente tem uma questão de guarda compartilhada, nós temos um processo super tranquilo, super em paz. Então a minha disponibilidade de tempo para o trabalho diminuiu mais da metade. E hoje eu faço tudo que eu preciso fazer e estou desenvolvendo novos programas e novos projetos.
Porque o foco, e aí eu vou dizer assim, talvez se é um ponto de partida para as pessoas começarem a produtividade, é focar no essencialismo. O que é essencialismo? Não é um conceito novo, mas o Greg McKeown trouxe esse conceito que é sensacional e é muito parecido com A Única Coisa também, que é um outro conceito, um outro livro que é, basicamente, você precisa eliminar tudo que é bom, mas não é ótimo da sua vida. Então a questão é, se a pessoa está parecendo produtiva, você tem números para dizer que de fato a pessoa está sendo produtiva? Se ela, vamos pegar um caso de software, a pessoa resolve bugs. Se o throughput, né, o ponto de produção dela é basicamente 5 bugs por semana, e ela agora está produzindo 12, e a pessoa não está com problemas emocionais, não está surtando, não está doente, beleza, aumentou a produtividade. Do ponto de vista da liderança, é maravilhoso. Agora, se vai ter impacto a médio e longo prazo? Não sei. Se a pessoa está se deteriorando, está abrindo mão de família e tudo mais. Qual que é a ideia do essencialismo? Uma forma de ver isso, tá? Isso não é nem a recomendação do McKeown, não é a recomendação do livro, mas é como eu gosto de pensar. Se você tivesse uma única coisa para fazer essa semana, o que você faria? O que é a coisa absolutamente primordial de fazer nessa semana? Para mim seria, eu vou cuidar da minha saúde e da saúde dos meus filhos, é isso que conta. É a coisa mais importante. Eu posso ser mandado embora, posso fazer qualquer coisa, não interessa. Né? Meus clientes podem todos cancelar os contratos comigo, eu perder tudo. Se meus filhos estiverem bem, eu estou bem, essa é a minha prioridade número 1, né? Do ponto de vista de saúde, bem-estar. Aí, qual que seria, garantindo que eles estão bem, qual que seria a minha prioridade número 2? Bom, eu quero continuar o operacional da vida. Então, cuidar, transcender isso, ir para o lado educacional, ir para o lado de saúde, manter a empresa funcionando. Qual que seria a prioridade número 3? A prioridade número 3 é crescer a empresa, crescer meus negócios. Né? Eu gosto sempre de pensar num projeto de 10x. O que eu preciso fazer para a minha empresa crescer 10 vezes, dependendo cada vez menos de mim, cada vez de forma mais automática. Dentro do meu trabalho, atender em grupos, em vez de individualmente, e ter programas, infoprodutos que as pessoas compram sozinhas. Ou seja, tem uma máquina de vendas que funciona sozinha, com o mínimo de interação e dependência em mim. Então essa é a minha terceira prioridade, vamos dizer assim. E isso é o conceito de essencialismo. Você corta tudo aquilo que não é essencial. Então, quando você tem num ambiente home office, parte do deslocamento, que no sentido que ele era algo essencial, mas deixa de essencial, então, para algumas pessoas é meia hora por dia, para algumas pessoas é 1 hora por dia, para algumas pessoas são 2 horas por dia. Então, o que acontece? Se eu me desloco 2 horas por dia e agora eu tenho 2 horas a mais, eu posso ficar 1 hora a mais trabalhando e 1 hora a mais cuidando da minha casa, cuidando da minha saúde. Então, nesse sentido, a produtividade da pessoa aumentou. Agora, o que normalmente acontece, se a pessoa não tem essa forma de visão, ela não planeja semanalmente o que ela tem que fazer, ela não tem metas, não tem objetivo, não tem um propósito claro, falta clareza, o que ela acaba fazendo é trabalhando, porque ela muda, é como se mudasse uma chave da cabeça dela, que eu estou no ambiente de trabalho. E eu tenho algumas pessoas que já me falaram isso, assim, não, eu acordo e já começo a trabalhar, 7 horas da manhã, antes eu chegava no trabalho às 9, eu falei assim, mas isso é uma bobagem, por que você faz isso? Então, assim, sim, tem gente que está sendo muito mais produtiva, tem muita gente que está trabalhando mais, mas não está sendo mais produtiva, e tem muita gente que está trabalhando menos e sendo mais produtiva. Então, assim, é difícil, de novo, generalizar, porque eu tenho visto de tudo. Eu estou passando por um processo de produtividade insano. Ainda que eu tenha menos tempo de trabalho, talvez eu nunca tenha rendido tanto, porque eu foquei no absolutamente necessário. Eu não tenho tempo disponível como eu tinha antes, para fazer tantas coisas. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é matando projetos. Estou focando em coisas no absolutamente necessário. Não sei se a resposta foi um pouco diferente do que você estava planejando, mas pelo menos isso que me vem à cabeça com essa sua pergunta. Perfeito, Ruiz. No caso específico da Cytor, né, eu não tenho sentido essa perda de produtividade, não. Mas, além da cultura, né, outro ponto que eu percebi que dificultou bastante para a gente nesse momento é a parte da comunicação, né? Eu, como CEO, tenho que ficar ligando as pontas e muitas vezes eu percebo que existe uma certa dificuldade de comunicação de todas as iniciativas que estão sendo tomadas, né, alinhar as áreas, né, mudanças rápidas de rumo necessárias para um momento como esse, né, tudo isso ficou um pouco mais difícil e, de certa forma, dependente de mim,
né? E de forma que a gente teve que estruturar novas ferramentas, novos processos, né, para fazer essa comunicação fluir. E aquele bate-papo de 5 minutos, né, no corredor da empresa, que antigamente permitia que isso acontecesse de forma natural, hoje em dia tem que se transformar quase que num ritual, né, com agendamentos ou com reuniões onde a gente venha eventualmente discutir esse tipo de assunto. Então, é uma mudança de paradigma, eu acho, né? Aquilo que acontecia naturalmente, hoje em dia a gente tem que estabelecer um ritual para que de certa forma aconteça. Mas a sua resposta foi perfeita e casou muito com aquilo que eu acredito, né? Eu não percebi efetivamente uma perda de produtividade, tá? Mas uma maior dificuldade em comunicação. Bom, agora eu tenho algumas perguntas aqui que podem inspirar um pouco quem está nos ouvindo. Então vamos lá. Uma pessoa que te inspira, Royce? Acho que a minha maior fonte de inspiração são meus filhos. E não é porque, assim, né, quando a gente pensa numa pessoa que nos inspira, normalmente é a pessoa porque ela fez coisas, não fez coisas. Eu tenho... Nossa, essa é uma pergunta tão complexa, porque quando a gente tem uma inspiração, eu entendo assim, inspiração é algo que nos faz entrar em ação, em movimento. Isso me inspira a mudar. Meus filhos, diariamente, eles me inspiram a mudar, porque eles me colocam uma lupa das minhas fraquezas, das minhas limitações, da minha impaciência, da mania de controle, de querer achar que tem que ser do meu jeito. E quando eu vejo que meus filhos têm a própria essência deles, do jeito deles, eles falam: nossa senhora, eu preciso trabalhar aceitação, eu preciso trabalhar meu auto-perdão, eu preciso trabalhar paciência, de novo, eu preciso trabalhar forma melhor de engajar, porque eu tenho um filho de 2 anos e quase 2 anos e meio e uma filha de 16 anos. São 2 espectros muito amplos, cada um tem uma forma muito diferente de trabalhar. Agora, obviamente, pessoas que inspiram são grandes personalidades, meus mentores presenciais, mentores online, mas as pessoas que acho que mais me inspiram hoje são meus filhos. Legal. Quando o Bernardo nasceu, eu falei, poxa, podia ter um pendrive, né, para eu poder passar toda a minha experiência, meu conhecimento para essa criança que está nascendo agora, né, e poderia cortar aí uma série de caminhos, né, pegar um grande atalho, né, transferir todo esse conhecimento e essa experiência, né? E eu falei, nossa, que bobagem que eu pensei agora, porque ele tem que errar, ele tem que aprender diferente da forma como eu aprendi, né? Ele tem que passar por experiências para realmente ser um ser humano completo, né? Não tem, seria injusto demais limitá-lo à minha pessoa, né? E sem dúvida nenhuma, os filhos são uma grande fonte de inspiração, né? Motivam a gente o dia inteiro, né, ou todos os dias a sermos melhores do que éramos ontem, né? Uma fonte por onde você se informa, Royce? Amazon. Amazon Scripd. Eu tenho uma assinatura do Scripd em que eu tenho e-books e áudios e podcast ilimitado. Como eu falei antes, eu sou um ávido estudante. YouTube. Eu busco as informações que me interessam no momento para eu continuar crescendo, em vez de simplesmente ficar recebendo semanalmente ou diariamente uma fonte que eu não tenho controle, né? Eu acho que um dos grandes sabotadores que eu tenho é a questão de estar em controle em tudo que é possível de estar em controle, né? Então, quando eu quero um livro, eu vou lá, eu compro, eu leio esse livro. E na Amazon... eu sou fã de carteirinha da Amazon, chega muito rápido, às vezes eu preciso me preparar para uma palestra. Em menos de uma semana eu compro na Amazon, outro dia eu já devoro o livro e beleza, tá lá. E o Scripd, que é uma ferramenta fantástica de e-books, de audiolivros, então assim, eu super recomendo. Obviamente eu pago a assinatura, o Scripd ele é pago, e, nossa, eu super recomendo. Então, assim, eu invisto milhares e milhares de reais em livros por ano. Então, assim, e se existe uma coisa que eu não economizo, é na minha formação e na formação dos meus filhos, porque não adianta, você tem que trazer assim, esse conhecimento, essa informação. Um livro, filme ou série que você recomenda? Os livros que mais causaram impacto para mim
na minha experiência até o momento, é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Eu mencionei esse antes já, O Essencialismo, que é o do Greg McKeown. Entre o essencialismo e a única coisa, eu acho que o essencialismo é de mais impacto para mim. E o livro que eu estou lendo agora, que para mim está sendo um game changer, que é do Personality Isn't Permanent, que é o Personalidade Não É Permanente. Eu comprei na pré-venda o livro, ele não tem tradução ainda, do Benjamin Hardy, mas vale a pena aprender inglês para poder ler esse livro, né? Ou esperar 1-2 anos quando o livro sair. Esse livro é muito bom. Uau. Então, eu realmente recomendaria você ler isso. E na parte do ponto de vista de produtividade, High Performance Habits, de Brendon Burchard, esse é um livro extraordinário. E o último livro, que é Atomic Habits, do James Clear, que já tem em português. Esses 2 livros já tem em português, mas se puder, leiam no original, porque a tradução, infelizmente, às vezes deixa a desejar. Eu tenho pegado alguns livros aí que a tradução realmente deixa a desejar. É impressionante. Você sabe até a palavra que era original e como ela foi mal traduzida para o português. Impressionante. E são de boas editoras, né? De boas editoras. É toscano. Um hábito, hobby, né? Que você não consegue ficar sem. Nossa Senhora, eu sou um cara de hábitos, né? Eu acredito que primeiro eu crio o hábito, depois o hábito me cria. Água quente, bora com limão de manhã. Nossa, isso eu estou há anos fazendo isso. Leitura ou audiolivros todos os dias. Eu não sei faz quanto tempo eu leio e ouço todos os dias alguma coisa. Água, muita água. Eu estou trabalhando, tá entre 3 a 4 litros de água por dia, e quanto mais água eu tomo por dia, melhor é para mim. Meditação, eu estou mais 6 meses ininterruptos meditando todos os dias, exercício físico, e agora eu me reapaixonei com os ritos tibetanos, que é um negócio absolutamente simples e transformacional para a saúde e para a energia. Então eu estou ferrado meus hábitos, meus hobbies. E tem uma coisa que eu gosto de fazer também todos os dias, que é tomar banho gelado. Esse eu dispenso. Agora, os ritos tibetanos eu não conheço. Como é que é? Os ritos tibetanos, eles foram trazidos, vamos dizer assim, à tona ou ao ocidente por Peter Kelder, de um livro que se chama A Fonte da Juventude. É um livro fininho, sei lá, tem até aqui na minha mesa, porque eu estou relendo ele. Eu já li várias vezes esse livro. E basicamente são práticas tibetanas, são movimentos, exercícios tibetanos que ficaram, sei lá, por milhares de anos simplesmente para os monges tibetanos. E aí teve supostamente, tem uma história que você não sabe o quanto é literária, teve como é que eles chamavam? Esqueci o nome do personagem, que ele foi para lá e trouxe isso e voltou, tipo, 20 anos, aparecendo 20 anos mais novo. E os 5 ritos tibetanos são 5 movimentos que você faz, que traz um alinhamento interno, trabalha flexibilidade, respiração, e é incrível. Depois de 10 dias que você começa a fazer, você começa a sentir a diferença. E já saiu o livro 2 também, do Peter Kelder, que é um acompanhamento que basicamente ele pega o primeiro livro e aprofunda muito, e traz um monte de comprovação científica, traz um monte de trabalho de yoga. Dentro do métier de yoga é bastante conhecido, os ritos tibetanos são bastante conhecidos, né? São 5 movimentos que você faz, não são asanas, não são posturas, são movimentos, todos incluem movimentos. Tem uma posição inicial, posição final com movimento intermediário. Legal, então o que você ia falar para o Ruios de 23 anos, no início da sua carreira, se você pudesse falar alguma coisa para ele hoje? Se eu for pensar na carreira que eu atuo hoje, eu comecei com 14 anos, e quando eu fiquei doente. Porque lá eu comecei a aprender a lidar com questões emocionais e desafios. Eu acho que eu começaria a ter trabalhado meus hábitos antes. Então, cuidar de mim para poder cuidar dos demais é uma filosofia. Eu tenho basicamente 3 filosofias de vida agora, não as únicas, mas são 3, que é não me ferir e não ferir os demais, cuidar de mim para poder cuidar dos demais, usar tudo para crescer, aprender e evoluir. E eu gostaria de ter ensinado esses 3 princípios para mim lá atrás. Porque essa questão de cuidar de mim para eu poder cuidar dos demais, dos meus filhos, dos meus clientes e ser um ser humano um pouco mais decente e trazer mais contribuição é aquela história, ninguém dá carona a pé, pobre não vai ajudar outros pobres, assim, você tem que estar bem para você poder ajudar outras pessoas, você precisa ter saúde para levar saúde para as pessoas, você precisa ter inteligência emocional para levar inteligência emocional.
e os hábitos são o que constroem as competências, né? Eu gosto de sempre pensar que você tem uma visão de futuro, você tem um conjunto de estratégias, você tem competências para desenvolver, e a competência você desenvolve construindo hábitos. Então, se não tiver hábitos, você não vai desenvolver competência, vai levar muito tempo. Então, se você quer avaliar o grau de crescimento da pessoa, não o grau de produtividade da pessoa, mas o grau de crescimento que essa pessoa tem, entende os hábitos que essa pessoa tem. E isso é o que vai trazer. Então, se eu pudesse falar algo para mim lá atrás, eu falei, cara, desenvolva hábitos positivos ontem, porque isso é o que vai carregar você pro resto da sua vida e vai aumentar a sua longevidade, sua felicidade, sua realização e tudo mais. Legal demais, foi isso. Além, né, de desenvolver bons hábitos, tem mais alguma dica ou aprendizado que você leva com você e pode ajudar outras pessoas também? Eu vou dizer uma coisa que eu tenho trabalhado muito e eu acho que é algo que eu vou trabalhar pro resto da vida. E eu resumo isso numa frase que é estar presente com os presentes, no presente e ser um presente. Estar presente significa estar lá, né? Aparecer. Você se comprometeu com algo? Vai lá. Né? Se aconteceu que você chegou em casa, as pessoas estão sentadas batendo papo, senta e bate papo. Esteja presente, né? Esteja ali. Estar presente com os presentes prestar atenção nas pessoas, né? A gente nunca consegue ajudar alguém se a gente não sabe o que essa pessoa precisa. E estar presente com os presentes significa que você está lá para elas, né? Para essas pessoas que estão lá, com o contexto que está lá. Você sai do ego, sai do que está dentro da sua cabeça, você está com as outras pessoas. No presente significa que o presente, né? E aí de novo vem aquela questão do poder do agora, do essencial. Se eu estou aqui com as pessoas, mas eu estou pensando, por exemplo, estou em casa com a minha família, eu estou pensando no trabalho, eu não estou presente com os presentes no presente, eu estou pensando nas coisas que ficaram para trás, coisas que eu tenho que fazer no amanhã. Então, como o presente é o único, metafisicamente falando, né, filosoficamente falando, o presente é a única coisa que existe de verdade, tem que estar no presente. E se fazer um presente como é que você pode deixar as pessoas melhores do que as você encontrou? Ou emocionalmente melhores, ou com uma informação melhor, ou com um carinho, afeto, ou se você passa por um ambiente, você deixa o ambiente mais organizado. Realmente isso para mim tá se transformando numa proposta de vida e é muito desafiador para mim, porque a minha cabeça divaga demais e depois que eu comecei a meditar, isso tem me ajudado muito. E a outra recomendação que eu daria, que eu dou para os líderes de uma forma geral, mas eu dou também quando se fala para filhos e para relacionamentos, são duas regras basicamente, né, que resumem todas as outras. Primeiro, it's not about you, não é sobre você. Quando você está lá num relacionamento, você está pela pessoa, pelas pessoas que estão lá, não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Se você quer ser um líder, você está liderando as pessoas, você não está liderando por você, você está liderando por elas. Você precisa fazer sacrifício como líder para ajudar a sua equipe a crescer, as pessoas se desenvolverem. É por elas, não é sobre você. E a segunda regra, vamos dizer assim, que vai junto, que não é sobre você, se você espera que as coisas mudem, se você espera que as pessoas mudem, se você espera que o comportamento das pessoas se modifique de alguma forma, é 100% sobre você. Ou seja, nós precisamos mudar para que os outros mudem. Se eu espero que meus filhos mudem, eu preciso mudar. Se eu não gosto do comportamento deles, a minha interação com eles precisa mudar. Se eles não estão tendo valores adequados, não é porque eles estão aprendendo errado na escola, é porque eu não fortaleci os valores deles em casa. Então, não é sobre mim e a mudança acontece sempre em mim. Então, estar presente no presente com os presentes e fazer um presente é a primeira, vamos dizer assim, coisa que eu levo comigo. E a segunda coisa não é sobre mim e onde eu trabalho, onde a mudança acontece em mim. Eu estou sem palavras aqui. Eu não acho que foi uma excelente aula nem uma excelente sessão de coaching, mas foi uma excelente experiência. Então, Ruiz, eu sei que a nossa prosa está muito boa, mas já está na hora da gente ir finalizando. Gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite de participar desse episódio. Foi extremamente valioso para mim, tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Gratidão, Marcelo, gratidão a toda a equipe da Siteor, gratidão aos ouvintes.
por investirem um tempo para se permitirem. E eu fico honrado realmente com o convite de vocês. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por vocês, pela Siteware, e é um prazer enorme contribuir da forma que for possível. Pois, como é que as pessoas podem te encontrar, né? Nas redes sociais, algum site? Fala um pouco aí de como as pessoas podem acompanhar também a sua jornada. Se você procurar carlosoios.com no navegador, você vai achar meu site e aí vai achar links para outros sites dentro do grupo empresarial que nós temos. Oios com H, né? Isso. Então é carlosoios, HOYOS.com, e nas redes sociais, tanto no LinkedIn, Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, eu estou todos como Coach Oios, COACHHOYOS. Então esse foi um nome que estava disponível nas redes principais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, Twitter. Eu estou nessas redes. E também tem seu podcast, todas, né? Sim, tem o Podcast Planeta, podcastplaneta.com. Eu estou lá também e logo você vai estar lá também, se é que já não está no momento que as pessoas estão ouvindo, né, Marcelo? Com certeza, Rois. Obrigado pela sua participação, agradeço novamente. E gostaria de pedir a todo mundo que estiver escutando a gente que assine e compartilhe o nosso podcast. Nos acompanhe nas redes sociais. Nós também estamos no LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest e no Twitter. Visitem o nosso site, nosso blog. Neles vocês encontrarão diversos conteúdos para aprenderem ainda mais sobre gestão. Até a próxima, pessoal.